Fala pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alexandre Foltran, engenheiro civil, especialista em patologia das obras civis, atualmente mestrando em estruturas pelo IPT, e neste vídeo vou te contar os 4 principais tipos de reforço estrutural utilizando sistemas em fibra de carbono. Então, os diferentes tipos de sistemas em fibra de carbono eu vou apresentar para você neste vídeo. Se você não conhece esses materiais, se você tem algumas dúvidas, se você tem curiosidades, se você acha que esses materiais não se aplicam em determinadas obras ou determinados substratos, fica comigo aqui nesse vídeo, permanece aqui e não esquece também de deixar o seu like, deixar o seu comentário se você tiver quaisquer dúvidas, tá? Porque eu vou te contar as principais dúvidas, as principais vantagens, as principais desvantagens, aonde que nós possamos aplicar esse tipo de reforço, aonde não é ideal utilizar fibra de carbono, até porque a fibra de carbono ela não é uma solução milagrosa na qual eu posso estar utilizando ela sem nenhum critério, sem nenhum tipo de projeto. Então eu preciso de fato conhecer muito bem o meu material para depois verificar se realmente esse material se emprega nessa obra, se emprega nessas condições, de fato resolve ou não os meus problemas. Então fica comigo no vídeo, eu vou esclarecer todas as dúvidas que você tem, ou as principais dúvidas com relação a reforço estrutural utilizando fibra de carbono. E se você quer saber mais sobre obras, sobre cases, ou sobre também outras metodologias de recuperação de estruturas não só ligadas à fibra de carbono, acesse o meu canal, tem outras obras interessantes, tem outros tipos também de recuperação super interessante, eu acho que você vai gostar. Conecta lá, dá uma olhadinha nos vídeos. Se você também tiver alguma outra dúvida ou sugestão, deixe seu comentário. Então vem comigo que nesse vídeo vai estar muito legal, bem completo, espero que você goste. Bom, e vamos começar já chutando o nosso lustre, já começando com uma das tecnologias mais inovadoras que o sistema de fibra de carbono pode trazer para determinadas soluções, e eu vou poder aqui explicar para vocês o porquê que a gente pode utilizar, o porquê que a gente não pode utilizar, lembrando que cada projeto estabelece os seus critérios específicos, cada projetista estabelece também os limites definidos para cada projeto. Então, eu não vou falar aqui sobre projeto, eu vou falar basicamente sobre obra, sobre execução, que é o que a gente faz, que é o que a gente de melhor faz aqui na Foltran Engenharia. Então, primeiro de tudo, eu vou falar para vocês sobre sistemas de proteção de laminado. Pois é, não é só a proteção aí que a gente conhece de cordoalhas, proteção de viga, proteção de laje, proteção aí de obras especiais, grandes obras de artes especiais, mas eu vou falar sobre proteção de laminado. Pois é, essa tecnologia ainda não tanto difundida no Brasil, no entanto, fora daqui é uma tecnologia de recuperação, uma opção também, de recuperação muito vantajosa, e eu vou falar para você o porquê de utilizar sistemas de proteção de laminado e o porquê que a gente também, quais são as dificuldades aí que eu encontrei nessa minha obra de ter utilizado esses sistemas de laminados. Então, a principal vantagem é, primeiro de tudo, a gente poder entender o porquê que a gente está usando e o porquê que eu vou escolher o sistema de laminado, O que o sistema de proteção de laminado traz de benefício, para mim, o que eu estou querendo, com esse sistema, e por que não utilizar os sistemas mais comuns, onde a mão de obra ela não é tão especializada assim, e eu posso estar utilizando aí manta, laminado, sistemas mais simples. Mas o sistema de proteção, ele traz que para mim é um dos principais objetivos do sistema como um todo, que é você aliviar imediatamente as tensões e deformações da estrutura, porque até através do sistema hidráulico, através da proteção, eu consigo ativar o meu sistema de uma maneira imediata. Então, logo quando a gente faz todas as fixações, logo quando a gente faz todas as inserções na estrutura, com as chapas, com as barras roscadas, com os chumbadores químicos, também com todo o preparo da estrutura que é devido para você poder realizar todo o sistema de proteção, devido a essa tecnologia e todo o aparato que eu tenho, quando eu ativo diretamente ali no macaco hidráulico a tensão de projeto, eu estou ativando o meu sistema imediatamente. Então, logo após a ativação, logo após a execução do meu reforço, ele ativa as tensões na estrutura,
aliviando essas deformações imediatamente. Ao contrário de sistemas convencionais, como por exemplo manta ou laminado, a gente entende que, por exemplo, quando eu faço uma colagem de laminado ou quando eu faço uma colagem, uma impregnação de manta, eu preciso que a estrutura deforme, eu preciso que a estrutura trabalhe para que ela atinja o meu reforço, correto? Já o sistema de proteção não. Então a principal vantagem é eu poder ativar ele imediatamente e poder logo em seguida aliviar as tensões na minha estrutura. Mas qual que é a grande desvantagem aqui? Se a gente pode chamar de desvantagem. Claro, ele tem um custo mais elevado comparado a outros sistemas aí de fibra de carbono, porque requer uma mão de obra muito mais treinada. Por quê? Porque o sistema de proteção, ele requer, por exemplo, chumbadores fixação com barras oscadas e chumbadores químicos, então eu tenho que fazer alguns furos na estrutura para poder fazer a locação das minhas chapas, guias dos meus passivos, também do meu sistema ativo, que é na outra lateral. E aí eu também tenho um sistema de jacaré, onde eu mordo a chapa para poder fazer o tensionamento. Tenho também a instalação da caixa, onde vai o macaco hidráulico para poder fazer o tensionamento da lâmina. E o mais importante, que para mim não só para mim, mas para todo mundo aí que trabalha com fibra de carbono, não só na proteção, que é o preparo da estrutura. Para o sistema de proteção, é imprescindível que a estrutura esteja 99,9% regular. Por que eu não falo 100%? Porque às vezes você tem ali alguns milímetros e que você não consegue deixar o seu substrato 100% perfeito. Então é necessário que o seu substrato fique praticamente perfeito. O que seria praticamente perfeito? Ele linear, para que eu possa fazer as fixações das chapas e que eu não tenha nenhuma ondulação significativa. Porque no momento do tensionamento eu posso ter um abaulamento muito grande da minha lâmina e aí eu não tenho aderência dela suficiente com a estrutura. E se eu tiver também uma irregularidade muito grande, eu posso ter um tensionamento direto na minha lâmina e a minha lâmina pode vir a estourar. Então é um problema muito grave, porque a partir do momento que você faz o tensionamento da sua lâmina, é onde você está executando o reforço, e aí se você perder se você perder logo nessa atividade, você praticamente vai ter que recomeçar do zero, e aí o trabalho ele vai ser dobrado. Então, sistema de proteção de lâmina de fibra de carbono, uma excelente alternativa. É muito bom você saber que isso existe no Brasil, que isso é empregado no Brasil, que nós temos mão de obra especializada, nós da Fortran Engenharia executamos esse tipo de trabalho. Então, fique ligado, anote no seu caderninho aí, sistema de proteção de laminado de fibra de carbono, resolvendo muito problema de estruturas, principalmente grandes estruturas, tá? Obras de infraestruturas, obras de artes especiais, né, elementos com geometrias mais grandes, né, tão esbeltas. Então, são sistemas assim muito eficientes para esse tipo de solução, beleza? Um outro tipo de reforço, talvez o mais conhecido entre todos na área da engenharia de reforço estrutural, é o sistema de reforço com manta, com tecido de fibra de carbono. E aí eu trago para vocês aqui um outro dado que é muito importante. Cada caso é um caso, né? Nós temos tecidos de fibra de carbono com variações de gramatura, com variações de orientação dos seus fios de carbono. Então, para cada caso, para cada necessidade, a depender da obra, eu posso estar escolhendo o melhor tipo de tecido para estar resolvendo o meu problema. Então, normalmente no mercado nós encontramos aí, em sua grande maioria, tecidos com densidade de 300 gramas por metro quadrado e tal, mas existem tecidos até com menos densidade e também com mais densidade. Então, para cada caso, eu posso estar escolhendo um tipo de tecido. Então, isso é um item muito importante, porque a depender do meu tipo de reforço, a depender da minha necessidade, né, de reforçar a estrutura, seja ela uma viga, um pilar, uma laje e tal, eu posso estar escolhendo tecidos com densidades diferentes que vão me trazer soluções mais eficientes. Então esse é um dado muito importante. E o outro ponto também, para quem não conhece, reforço com manta de fibra de carbono, ela é um tecido, então você compra o tecido em fibra de carbono em rolos, como se fosse realmente um tecido, né? Então, onde você encontra tecidos em fibra de carbono, para você poder gerar o sistema, para você poder executar o tipo de sistema, então nós executamos primeiramente o preparo de superfície. No entanto, para mantas de fibra de carbono,
é permitido, é aceitável, até certo ponto, até certo limite, você ter algumas pequenas irregularidades no seu substrato. Até porque em geometrias mais complexas, em elementos mais complexos, você consegue estar moldando o seu reforço, você consegue estar adaptando, você consegue estar envelopando, você consegue estar moldando em qualquer tipo de substrato ou qualquer tipo de geometria complexa o reforço estrutural com o tecido, porque o tecido te permite, né, trabalhar dessa maneira. Logo, também a correta aplicação das suas resinas. Então, primeiramente, o preparo do substrato é a parte mais importante do seu reforço, você fazer toda a recuperação da estrutura, fazer todas as recuperações das fissuras, e aí você tem os procedimentos de recuperação, a depender do tipo de manifestação patológica, se é uma corrosão, se é uma fissura, se é uma infiltração, se é uma deformação, enfim, você vai resolver de acordo com a sua necessidade. Então, o preparo correto do substrato, ele é muito importante, tá? E depois o sistema, ele é constituído de basicamente primer, saturante, tecido e saturante. Então, há algumas etapas para você poder cumprir para o seu reforço de fato estar 100% executado e que você tenha um resultado que de fato o seu projeto te espera, né? O seu projeto de fibra de carbono vai calcular, vai mensurar ali o que ele vai definir de sobrecarga, de alívio de tensões, de alívio de deformação, e com uma obra bem executada, eu tenho quase certeza que aquele projeto vai ser atendido e aquele elemento estrutural vai ter sua vida útil com certeza prolongada e também com segurança, né? Então, a parte da preparação e também a parte do controle tecnológico das resinas para poder executar o reforço em manta de fibra de carbono, ela é muito importante. Então, qual que é a principal vantagem? Você poder fazer o reforço com manta, moldar na estrutura, você consegue trabalhar com geometrias mais complexas, é uma mão de obra que pode ser muito facilmente treinada. Então, por uma primeira aplicação não é tão difícil de você fazer, porém existem ali algumas entrelinhas e algumas etapas muito importantes do preparo do substrato, principalmente no que diz respeito à recuperação da estrutura e também à limpeza da estrutura, tá? Então, esse é um ponto muito importante e, claro, com relação à proteção e com relação ao laminado, é uma das opções mais baratas aí dentre a fibra de carbono para você poder estar utilizando no seu projeto. E agora, quais são as principais vantagens e desvantagens de estar utilizando mantas com fibra de carbono, né? Então, a principal vantagem, como eu disse, ela, por ser um material muito fino, você consegue trabalhar baixas espessuras, ele não gera nenhuma sobrecarga na estrutura e também não altera a estética do seu elementão. É uma solução aí muito viável e vai com certeza resolver muito problema se você pensa também nessas questões estéticas. Às vezes você tem elementos que não permitem você estar modificando esteticamente a estrutura, até por várias questões, né? Principalmente aí garagem, estacionamentos de shopping, onde você tem certos limites de altura, e quando você se depara com problemas como esse, a fibra de carbono pode te trazer uma solução que talvez seja uma das únicas opções. E uma das principais desvantagens do sistema, que aí eu já vou puxar também um link que é do laminado, que é com relação à resina e com relação à resistência ao fogo. E aí um ponto muito importante desse vídeo, eu quero que você grave isso na sua memória e também anote no seu caderninho aí da engenharia da engenharia do reforço, na engenharia da recuperação. É de suma importância que todo reforço com fibra de carbono ele tem uma proteção em cima dele, seja ela mecânica, seja ela por algum tipo de pintura que possa proteger todo o sistema, principalmente contra o fogo. Por quê? Porque as resinas que são impregnadas ou que colam o sistema de fibra de carbono, eles não possuem alta resistência ao fogo. Então, isso pode ser um problema muito grande caso você venha a fazer um tipo de obra, um tipo de reforço estrutural e não tenha feito nenhum tipo de proteção mecânica, nenhum tipo de proteção por pintura, nenhum outro tipo de proteção que possa proteger todo o sistema contra o fogo. Porque uma vez que o seu sistema não esteja protegido, ou devidamente protegido, e por alguma razão aconteça um incêndio, e aí as resinas elas vão acabar
se comprometendo e aí comprometendo consideravelmente o sistema, e aí praticamente o sistema ele é inexistente, ele é ineficiente, e aí o problema começa a se agravar e você pode ter um agravante muito grave, muito sério. Então anote isso, que jamais você pode fazer ou jamais você pode deixar, mesmo que não seja do seu escopo, mas que ou alguma outra atividade, algum outro tipo de atividade seguinte ao seu, realize essa proteção, realize esse trabalho, porque faz parte do sistema, faz parte da proteção e, mais importante, faz parte da segurança. Não só do elemento estrutural, mas também do que está envolvido, se são residências, se são shoppings, se são prédios. Então isso é muito importante, anote aí. Bom, e agora eu vou trazer o nosso terceiro tipo de reforço estrutural, e eu vou falar um pouco do laminado. Tá? E por que, por exemplo, escolher entre laminado e fibra de carbono? Como que a gente escolhe isso? O que que determina que eu escolha um ou eu escolha outro? Várias situações. E eu vou contar para você aqui alguma delas. O sistema de laminado, quando você fala laminado de fibra de carbono, a gente entende que ele é uma peça em fibra de carbono industrializada, então ele possui um controle tecnológico de pultrusão, ali um controle tecnológico muito mais refinado. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque comparado ao tecido, o tecido ele é impregnado e moldado diretamente na estrutura. Então você faz ali a impregnação, o consumo de resina, também a aderência do tecido diretamente no elemento. O sistema de laminado não, ele já possui ali uma densidade controlada pela indústria e já possui uma densidade também de resina controlada pela indústria. Então, por ser uma placa, por ser uma chapa ou por ser uma lâmina mesmo, de fibra de carbono, ele possui ali materiais suficientes que garantem que aquela peça, que aquele X metro quadrado possui determinadas quantidades de fio de carbono e também possui determinadas quantidades de quilos de resina. Então você tem um material industrializado que vai te dar uma maior segurança na questão dos materiais. E o mais importante, é um material um pouco mais rígido. Por mais que ele seja levemente flexível, ele é um pouco mais rígido. Você não consegue dobrá-lo. Você precisa fazer todo um corte, enfim, na lâmina para você poder fazer algumas curvas. Mesmo que não é muito recomendado que você faça reforço com laminado fazendo muitas curvas. Então ele é mais indicado para situações mais planas. Então lajes ou vigas ali que você vai utilizar a flexão ou algumas deformações e também grandes vãos. Então, a depender do tipo de reforço, né, a depender do tipo de necessidade, o sistema de laminado, ele te traz esse benefício, né, da qualidade do material, te traz também o benefício de ser um material um pouco mais rígido, então ele vai te dar no elemento de concreto um pouco mais de rigidez, não que ele vai resolver o problema de rigidez, mas ele vai te dar um pouco mais de rigidez que pode ser a solução dos seus problemas para aquele elemento estrutural. Então, em lajes planas, em pisos, até mesmo em vigas ou grandes elementos, a utilização de laminado te traz um benefício muito grande da agilidade e da rapidez com que você consegue fazer a instalação do laminado. Ele também te traz esse benefício de poder ter um pouco mais de rigidez e você ganhar um pouco mais de rigidez no seu elemento de concreto, e também a quantidade e qualidade do material, que ele é industrializado, controlado pela indústria, então você consegue ter a certeza de que naquele laminado existe ali a quantidade e a densidade entre resina e fios de carbono. Então, para utilização e para determinadas soluções, o laminado ele é a melhor opção, sem sombra de dúvidas, e vai te trazer, além também de trabalhar com baixas espessuras, se você conseguir ali vencer grandes vãos, consegue também trabalhar com uma agilidade muito maior. Qual que é a grande desvantagem do sistema de laminado, como também de qualquer outro? Porém, o sistema de laminado ele não permite muitas irregularidades. Então, você não consegue moldá-lo em algumas irregularidades da superfície. Então, é necessário que você tenha pelo menos um preparo regular da superfície para poder aplicar, para poder colar de fato ali o laminado, e que ele não venha a embarrigar ou que ele não venha a soltar algumas pontas. Porque se você não conseguir de fato fazer toda a colagem do laminado, fazer toda a instalação dele em 100% de sua superfície com relação à superfície da estrutura, o sistema ele começa a se tornar ineficiente. E aí, ao longo do tempo, ele pode apresentar algumas manifestações patológicas de acordo com o erro de execução. Então isso é muito importante. Mais uma vez, o preparo do substrato ele vai te dar
o melhor resultado do reforço estrutural. Gravem isso. Bom, e por último, pessoal, para a gente finalizar esse estudo, eu te trago uma das soluções, para mim, mais inteligentes da fibra de carbono, que ele envolve um pouco de laminado, ele envolve um pouco das resinas epóxis, que não é de colagem de laminado, que é sistemas cut-in, mais conhecidos como cut-in, porém também chamados de NCM, que nada mais é do que perfis de laminados de fibra de carbono cortados a uma determinada altura e também com relação a uma determinada espessura, em sua grande maioria ali 1,4 milímetros, né? E qual que é a grande sacada desse sistema? Eu não sei se você conhece. Esse sistema ele é inserido diretamente na estrutura. Pois é, você realiza alguns cortes na estrutura de forma linear com a Makita e você faz aí toda a limpeza, todo o preparo do substrato e você insere o laminado dentro da estrutura. Então, como que esse laminado vai trabalhar? Qual que é a ideia? O porquê desse tipo de solução? Aonde que ele pode ser viável? Aonde que ele não pode ser viável? Por que que eu não uso ele sempre? A gente tem em nossas estruturas, e as nossas estruturas geralmente são projetadas em parâmetros e valores mínimos, então nem sempre a gente consegue estar utilizando o sistema cut-in porque você simplesmente não tem espaço, você não tem espessura suficiente para poder estar inserindo e também você não consegue inserir laminados de extrema baixa espessura porque vai ser ineficiente, então é melhor você realmente partir para outro tipo de solução. Então o grande ponto desse tipo de reforço a primeira questão, temos espessura ou não? Nós temos espessura suficiente de cobrimento para poder realizar o sistema cut-in ou não? Se tivermos, ok, ele pode ser um excelente sistema a depender do tipo de necessidade da sua estrutura, o tipo de sobrecarga, ou o tipo de ação que a sua estrutura está sofrendo, ele pode ser um excelente sistema. Você pode trabalhar com o sistema cut-in fazendo, por exemplo, armaduras negativas, grelhas negativas, ou também grelhas positivas, depende muito da necessidade, porque você vai estar inserindo ali um pedaço, né, da lâmina, uma determinada altura de lâmina de fios de carbono, que correspondem ali a determinados parâmetros do aço, e aí você consegue trabalhar melhor a eficiência do seu tipo de reforço. Mas a grande questão eu possuo ou eu não possuo espessura suficiente para poder estar realizando o sistema cut-in? Se eu tiver espessura suficiente, com certeza ele pode ser uma excelente solução a depender do tipo de necessidade, do tipo de reforço estrutural que eu estou buscando para a minha obra. Aonde ele é mais utilizado? Hoje, em pavimentações, para você fazer controle de fissuras, também controle de algumas deformações, principalmente de pisos de concreto. Ele é também mais utilizado em lajes de grandes vãos, para poder fazer alívio de tensões e também controle de deformações. Não é muito utilizado para sobrecargas, para mudança de layout, aí nós temos laminado, nós temos manta, que resolvem melhor esse tipo de problema. Então, é mais um controle tecnológico, é mais um controle de deformações e alívio de tensões, que eu posso trazer o sistema cut-in porque ele praticamente fica invisível na minha estrutura porque eu estou inserindo ele dentro do meu elemento de concreto, beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado pelos 4 tipos mais importantes, mais eficientes e mais utilizados em fibra de carbono. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, se você gostou, até mesmo se você não gostou, deixe seu comentário. Eu vou com certeza adorar trocar ideia, trocar informações, poder também esclarecer dúvidas. Se você tem projeto, se você tem obra, estou aqui para poder ajudar. Não esquece, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos, coloca no grupo aí da engenharia, que eu tenho certeza que esses 4 tipos de reforço estrutural, se você conhece, se você não conhece, vai ser muito importante